A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar a nossa terceira aula de homilética, é isso mesmo. Meus irmãos que estão aí do outro lado, que são alunos nossos, que estão nos acompanhando nesta aula de homilética, fiquem atentos, pois nós estaremos dando a explicação da aula de hoje. Eu acredito que você deva estar com a sua apostila. Sim, esta aqui é a nossa apostila de teologia básica da admissão para o mundo. Aí na sua tela você está vendo ali, né, de trás para frente, mas não tem problema. Saiba que essa aqui é uma bela e linda conquista da parte de Deus para a nossa igreja, para o nosso ministério. Estamos muito felizes por estarmos dando início a essa nova fase da nossa igreja com o nosso curso básico em teologia. Essa primeira matéria foi método para o estudo da Bíblia e na sequência homilética. Espero que você aproveite esta aula. Tendo dúvida, pode mandar aí no grupo o seu comentário, pode mandar também a sua dúvida, que nós teremos o maior prazer em responder. Vamos para a aula de hoje? Acompanhe aí na sua apostila, na página 34, terceira aula de homilética, onde nós iremos falar sobre a classificação dos sermões. Nós temos falado desde o início sobre como montar um sermão. É assim que funciona a aula de homilética, a arte de preparar um sermão. Eu sei que hoje em dia quase não se usa essa palavra sermão, a não ser que seja numa igreja tradicional. As igrejas pentecostais dificilmente usam a palavra sermão, elas usam mais a pregação. Nós somos pentecostais, então vamos falar como pentecostais. Eu vou te ensinar a preparar uma pregação, uma saudação, para que você possa não ficar tão nervoso na hora que você tiver oportunidade aí na sua igreja, mas que você possa ter segurança e confiança de que vai entregar a mensagem do Senhor com começo, meio e fim. A homilética vai te ensinar. Nós vimos na primeira aula sobre eloquência, falar bonito, falar bem, não necessariamente falando difícil, mas caso você seja daquele tipo que gosta de umas palavras diferentes, diga pelo menos o que elas significam. Não deixe os seus ouvintes voando, né? Sem saber do que você está falando. Porque o mais importante para aquele que transmite a mensagem é saber, ter certeza que o seu ouvinte está entendendo a mensagem. Do que adianta você ter uma linda mensagem, sendo que ninguém entendeu? Depois, nós falamos sobre a eloquência na primeira aula, a segunda aula nós falamos sobre o perfil do pregador, é isso mesmo. Um pregador precisa saber se portar, saber entonar, né, a sua voz, colocar ela bem, de forma audível, de forma entendível, pronunciar bem as palavras para que o seu público entenda, segurar bem o microfone, nem muito longe, nem muito perto, e tantas outras coisas que nós falamos na nossa segunda aula sobre a postura do pregador. Cuidado com seus olhos, para onde você olha, suas mãos, aonde você coloca, cuidado para não ficar indo de lá e para cá, porque isso pode deixar o ouvinte muito perturbado. Cuidado também para você não ficar estático. Cuidado com o seu rosto, suas expressões. Cuidado com os braços para você não bater no pedestal, num vaso ou numa água. Cuidado também na hora que você for falar. Procure palavras bem colocadas, boas, bonitas. Nada de gíria, nada de ilustrações impróprias. Pior ainda, hein? Como a gente tem visto em alguns lugares, nada de palavrão. Pelo amor de Deus, você é um crente e pentecostal. Tenhamos cuidado com técnicas mirabolantes, coisas totalmente desnecessárias, como se precisasse disso para o Espírito Santo mover a igreja. Você só precisa estar em conexão com Deus, ligado a Ele em oração, tendo certeza da mensagem. Você só precisa entregar. O demais é o Espírito Santo quem vai mover. E a aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos sermões, porque existe sim tipos de sermões. Na sua apostila, você vai ver que tem um quadro com
algumas variações de sermões. Você vai ver, por exemplo, que tem sermões que são para casamento, para aniversário, para o funeral, para cultos com crianças e vários outros eventos. Quando eu digo sermão, é palavra. Mas nós vamos ficar apenas com 3 tipos de sermões ou palavras, que são as mais comuns, as mais usadas e que com certeza vai facilitar você para aplicar na sua vida prática aí na sua igreja. A primeira é o tipo de mensagem, pregação ou sermão, é o temático. Isso mesmo, gira em torno de um tema. Nós temos também o textual, que gira em torno de um só texto, e temos o expositivo, que gira em torno de vários textos. E é isso que nós vamos estudar agora, a partir deste momento. Dando início a o que é o sermão temático. Vamos ver aqui, eu não vou ler, tá bom? Eu vou dar a explicação dentro daquilo que está melhor para que você possa entender. Ele diz assim: a Bíblia trata de todas as fontes, a Bíblia contém toda a fonte inesgotável de temas, dentre os quais o pregador pode selecionar material para mensagens temáticas adequadas à ocasião e condição em que a pessoa se encontre. Ou seja, a Bíblia está cheia de temas. E o sermão temático, ou a pregação, ou a mensagem temática é uma das mais fáceis. Porque, como está dizendo aqui, a Bíblia está cheia de temas. Eu vou dar um exemplo e dentro desse exemplo você vai entender. Se você tem uma festividade na sua igreja, ou uma consagração, ou uma campanha de oração, e em cada uma dessas existe um tema, fica muito mais fácil quando você recebe a oportunidade para pregar ou para dar uma saudação, você escolher o texto bíblico, porque você vai justamente em cima do tema. Digamos que o tema seja oração. Olha como é fácil. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre oração. Então, você vai apresentar o texto, e essa é uma dica muito boa para todos os pregadores. Quando você receber o tema, que você escolher o texto, leia o texto. Seja um versículo, seja 2, 3, seja uma parábola, seja um texto até razoável, um texto completo, vamos colocar assim, mas é importante que você leia. Segundo, você deve explicar. E na hora de explicar, você deve pesquisar. Nós temos na 4ª aula sobre as 4 perguntinhas, né? Que a gente faz para o texto. O que, por quê, como e o que fazer. Para a próxima aula, já estou adiantando, você vai fazer a sua pesquisa, perguntando o que é, como, por quê, o que fazer. Depois que você explica o texto dentro da sua pesquisa, você agora vai aplicar o texto, é isso mesmo. Primeiro você lê o texto, depois você explica o texto e então você aplica o texto. E é claro que aquele texto está dentro do tema, que é a oração. Vamos fazer o exemplo novamente? Digamos que você foi convidado para trazer uma palavra no círculo de oração e o tema é orai sem cessar. Então, você vai orar, pedir a Deus uma mensagem. E a mensagem que Deus te dá é lá em Lucas 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, onde nós temos a parábola da viúva persistente. Lá, a própria parábola já diz que Jesus havia dado aquela parábola para ensinar os seus discípulos a orar sempre e nunca desfalecer. Excelente texto. E aí você vai então agora aplicar as 4 perguntas, onde você vai explicar o texto. O que é a parábola e por que, né, Jesus? Primeiro, o que é a parábola, depois, por que Jesus a trouxe para ensinar os seus discípulos e como eu posso aplicar na minha vida
uma vida de oração. O que fazer é colocar em prática, é estar junto com o como, que é a aplicação. O que é, o porquê, o como adquirir e o que fazer é o que você vai fazer agora. Vai colocar em prática o que você acabou de aprender, é a aplicação para o seu público ouvinte. Viu? Você girou em torno de um tema e o tema foi a oração. O que é a oração? Por que eu devo orar? Como eu devo orar? E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que orar. Deu para entender? Toda a mensagem gira em torno do tema. E o texto que você vai procurar tem que estar dentro do tema, que nesse exemplo foi a oração. Vamos para o próximo? O segundo sermão é o sermão... Espera aí que eu vou encontrar. O textual. Pronto. O segundo sermão é o sermão textual. Olha só que interessante. O sermão textual, de acordo com aquilo que sugere o termo, é aquele que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de uma breve porção da Bíblia. Essa porção pode ser, dependendo da natureza do sermão, de um versículo ou até mesmo de 2 ou 3. Não deve ser mais do que isso, pois nesse caso se trata de mais de uma porção para um sermão textual, e sim uma porção para um sermão expositivo. Quando o sermão é textual, é pequeno, não pode ser tão grande, porque quando passa, muitos textos, muitos versículos bíblicos, já passa a ser expositivo. Mas pode ser textual uma parábola, pode ser textual 3, 4 ou 5 versículos, continua, dá para fazer como textual. A questão é que, nesse caso, a mensagem vai girar em torno do texto e não mais do tema. Lembra que a primeira eu vou discorrer a minha pregação em cima do tema. Neste caso, toda a minha mensagem precisa estar dentro do texto. Vamos voltar para uma parábola novamente? É bem legal as parábolas, porque as parábolas são histórias, são comparações que me ajudam a explicar uma verdade espiritual com uma história comum, uma história do dia a dia das pessoas. É muito bom, é muito gostoso. Digamos que você foi convidado para trazer uma mensagem e na sua oração, quando você estava orando a Deus, pedindo a Ele uma mensagem, o Senhor te deu a parábola das 10 virgens. É um exemplo. Você vai ficar com esse texto. A sua mensagem, seu sermão, é textual. Você ficou dentro da parábola. E é ali onde você vai fazer os seus tópicos, parecido com o do temático, que é onde você faz as 4 perguntinhas. O temático também é conhecido como sermão por tópicos. É isso mesmo. Você vai ver aqui em cima que é sermão temático ou tópico, porque ele gira em torno de um tema através de tópicos. Para nós que estamos iniciando o estudo no básico, apenas as 4 perguntas, como 4 tópicos, é o suficiente. De acordo com que você fosse aprofundando nos seus estudos, e é claro, com o seu relacionamento com Deus e relacionamento com a Bíblia, os seus tópicos vão crescendo e vão ficando até bastante, vamos dizer assim, modernos, né? Existem tópicos, sermões que são bem complicados, porque são tópicos e subtópicos, mas para nós que estamos começando, vamos para o básico. E para você pegar o jeito para preparar sua mensagem, sua pregação, seu sermão, você só precisa dessas 4 perguntas. Voltando para o sermão textual ou a mensagem textual, você vai girar as 4 perguntas, os 4 tópicos dentro do texto, não é mais dentro do tema. Lembra que o outro tema era oração? Agora é dentro do texto. Você vai perguntar para o texto. E o texto é a parábola das 10 virgens. O que é a parábola das 10 virgens? Por que 10 virgens? Como eu entendo esta parábola? O que o Senhor quis dizer com ela? Tudo vai girar em torno da parábola. E agora, para a gente encerrar, nós temos o sermão expositivo. O sermão expositivo, ele gira em torno de vários textos.
Olha só, esse vamos dizer assim, é outro nível, né? Porém, não vai ser difícil para você. Imagine que você foi convidado para trazer um estudo, uma pregação, uma palestra, uma palavra, uma mensagem sobre a vida de Paulo, apóstolo dos gentios. Esse é um bom sermão expositivo, porque para falar da vida de Paulo, você vai ter que andar em vários textos bíblicos para que você possa fazer um apanhado da vida dele. Ou, digamos que você foi convidado para falar sobre Jonas. Você vai pegar o livro de Jonas todo e fazer um apanhado sobre a vida dele, pegando versículos e pontos. Ou você foi convidado para falar sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus tem de Gênesis a Apocalipse, textos e versículos que comprovam a sua segunda vinda, tanto a sua primeira como a sua segunda vinda. Então, o expositivo é aquele onde você vai expor a sua mensagem utilizando vários textos bíblicos. Então, é praticamente um estudo da Bíblia dentro, é claro, da mensagem. A mensagem é a volta de Jesus, vários textos bíblicos comprovando, anunciando, alertando. A mensagem é sobre a vida de Paulo, vários textos bíblicos falando sobre a vida de Paulo. A mensagem é sobre Jonas, vários textos ou o livro inteiro. E assim sucessivamente. Então, vamos recapitular para a gente poder encerrar. Primeiro sermão, sermão temático ou tópico. É aquele onde você recebe um tema e sua mensagem ou seus tópicos giram em torno do tema. No exemplo que eu dei, o tema é a oração. O que é a oração? Por que orar? Como devo orar? E o que eu tenho que fazer agora que eu já sei de tudo isso? E o texto que você escolher também tem que estar falando de oração. E no exemplo que eu dei foi da viúva persistente, Lucas capítulo 18. Segundo sermão, segundo tipo de sermão, sermão textual ou uma mensagem textual. É quando a sua, vamos dizer assim, o desenvolvimento da sua mensagem, as suas perguntas, os seus tópicos giram em torno do texto. Exatamente. A mensagem está ali no texto. E eu dei o exemplo da parábola das 10 virgens. O que é esta parábola? Por que o Senhor Jesus ministrou esta parábola para os seus discípulos? Como eu vou alcançar o que esta parábola está me pedindo? Porque é uma parábola de vigilância ao esperar o noivo. Como eu posso estar vigilante? O que eu devo fazer para estar vigilante quando o noivo voltar? E o que fazer é a aplicação para a sua vida. Como eu disse, está muito junto ali com o como. O como também é aplicação. O que fazer é mais no sentido de, se você está ministrando, o que você vai fazer ali, naquele momento. Digamos que você está pregando sobre a salvação. O que é a salvação, o porquê da salvação e como ser salvo. O como já é a aplicação, mas você está ministrando ali na igreja. O que você tem que fazer então? O que fazer agora? O que fazer agora? Quem quer aceitar Jesus como Salvador, levante a sua mão. É o momento do apelo. Então, a gente coloca aí na preparação a quarta pergunta, mas a quarta está junto com como, que é a aplicação. O que fazer agora, nesse momento que eu estou ministrando. E o último sermão é o sermão expositivo. É o sermão que dá um pouco mais de trabalho, porque exige um pouco mais de pesquisa, estudo da Bíblia, intimidade com a palavra, porque você vai fazer um apanhado de textos para trazer para a sua mensagem. Porque precisa, a sua mensagem não consegue ser transmitida apenas com um tema, apenas com um texto, mas precisa de vários textos para que a mensagem fique completa. Então, você está expondo a mensagem, por isso que chama expositivo, através de vários textos bíblicos. Tudo bem até aqui? Vocês gostaram? Se tiverem alguma dúvida, mandem aí a pergunta que eu respondo,
trazendo a explicação. Lembrando que eu passei um trabalhinho para vocês me entregarem. O primeiro trabalho foi sobre método para estudo da Bíblia. Vocês vão escolher um dos métodos que está na apostila, fazer o estudo e me entregar. E o outro trabalhinho é vocês prepararem um sermão. Escolham um sermão temático, ou um sermão textual, ou um sermão expositivo. Façam as 4 perguntas para a mensagem, né? E aí você desenvolve este sermão de acordo com a sua escolha. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima aula.